Zacarias 4, eu vou ler a partir do versículo 4. E essa palavra, ela mexeu muito comigo, quero que mexa com você também. É uma palavra de Jerusalém para a sua vida. Zacarias 4, a partir do versículo 4. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu Senhor. Versículo 6. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, principal, aos brados de favor, graça. Amém? Agora se sente confortavelmente, irmão, porque eu quero que a gente celebre tabernáculos esse ano com uma palavra profética para nossas vidas, uma palavra profética que direciona, uma palavra profética que dá chão para que você pise, uma palavra profética que te levante e te ponha na rota que você precisa estar. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a celebrar tabernáculos, que começou na metade da semana. Comecei a celebrar tabernáculos, eu já recebi bússolas, eu já recebi direcionamentos. Como que você celebra tabernáculos? Buscando o Deus dos tabernáculos. Tabernáculos é cobertura, tabernáculos é cabana, é uma cobertura, uma telha sobre você, e você reconhece essa telha, essa guarda, essa proteção. Quem me deu foi Deus. Nós estamos aqui em tabernáculos. Isso aqui é um tabernáculo levantado ao Senhor. Essa igreja é um tabernáculo levantado por Deus. É por isso que é Ele quem sustenta. É por isso que Ele quem nos traz aqui. Todo domingo tem culto. É por causa disso, porque é um tabernáculo do Senhor. Então o Senhor é quem é a nossa proteção, a nossa casa. Eu tenho falado muito sobre casa, né? Até que chegou aqui no nosso ápice. Tabernáculos é quando você celebra na sua casa. Recebe Deus na sua casa. Eu quero uma casa assim sempre. Uma casa em que Deus é recebido. Uma casa em que Deus está presente. Deus está dentro. Recebe o primeiro convite. O primeiro convite da minha casa é de Deus. Senhor, entra comigo. Então eu já morei em algumas casas. E toda casa que a gente entra como família, eu, minha esposa e minhas filhas, essa casa é de Deus. É Deus quem habita nela primeiro. Ele vai abrindo os caminhos e eu entro naquela casa. Toda casa que eu quero morar Deus me levando primeiro. Deus entra primeiro e diz: Fábio, aqui vai ser a tua casa. Obrigado, meu Deus, eu estou com os teus tabernáculos. Minha casa tem que ser um tabernáculo do Senhor. Então, hoje, nesse momento aqui, nós estamos celebrando uma festa em que Deus disse: vai para a cabana e lembra da tua história. Como você caminhou no deserto e chegou até aqui. Essa é a lembrança de tabernáculos. Como é que você agora tem uma casa? Eu tenho uma casa porque eu caminhei por desertos da minha vida. Eu tenho certeza que, fora eu, ninguém aqui passa por desertos. Eu passo por deserto, sei que você também passa. Então todos nós temos uma história. Se você lembrar qual era o dia que você estava no deserto, aí chega a tabernáculos. Eles lembra? Lembra como era o deserto? Olha só como é que está hoje. Você pode pensar, mas hoje não está tão bom ainda não. Pode melhorar mais. Aí Deus chama a gente para isso. Então reflita um pouco mais. Olha só esses tabernáculos. Olha para as promessas, para a graça, para a cobertura. Tabernáculos é a gente estar debaixo da cobertura de Deus. Estamos morando com Ele. Estamos com o Senhor, morando com Ele. Ele habitando conosco. Isso é que significa tabernáculos. Estar dentro de casa é muito seguro. Teve um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos ultimamente, né? Furacão Milton. Foi terrível lá nos Estados Unidos. A Flórida ficou empolvorosa, todo mundo estava se preparando. O furacão vem e vai levar tudo. Aí tinha gente até celebrando, entre aspas, né? Melhor que aqui no Brasil não tem. Aí passou o Tom, lá em São Paulo. Porque Milton era lá. Gostou aí? Gostou? E o Tom foi em São Paulo, foi mais brando. Mas, rapaz, São Paulo ficou sem energia. E a Flórida? Não. E faltou energia, um pouquinho de tempo na Flórida. Os caras arrumaram toda a estrutura. Tinha caminhões e caminhões lá parados para dar sustento à estrutura depois que o furacão passasse. Todo mundo se preocupou com suas casas, reforçou a estrutura, fechou ali as janelas com tapume para que ninguém destruísse a casa. Era a proteção da casa.
Eu me lembrei de tabernáculos. Tabernáculos é a nossa proteção, é a nossa cobertura. É quando a gente entra debaixo da cabana de Deus. A nossa casa pode ser muito segura, mas a cabana de Deus é muito mais. Você está morando com ele. É o dono da casa, né? Eu estou morando com Deus. Já pensou? Essa é a frase que a gente quer dizer. Eu estou morando com Deus, Ele é a minha proteção, Ele é a minha segurança. Não tem furacão que derrube. Se prepara para o pior. Mas eu sempre tenho esperança que Deus faz o melhor para mim. Vem o furacão das vidas. Se prepare. Mas o melhor é o que Deus tem para mim. Então eu estou preparado para o pior. Mas eu sempre estou esperançoso pelo melhor de Deus nas minhas vidas. Isso é um primeiro ensino que eu quero que a gente imagine. Quando eu estou em tabernáculos, eu estou preparado. Deus me prepara. Me prepara porque você pode pensar, mas Israel sofre tanto. Passa por tanta coisa. Eles se preparam. Eles têm estrutura para se preparar para um evento ruim. Eles têm exército para se proteger. Têm armas e tecnologia desenvolvida. Mas eles esperam o melhor. Sempre tem esperança. Esperando pelo melhor de Deus. Porque o Senhor sempre traz o melhor no outro dia. Hoje lá está uma bandeira de esperança. Israel está todo esperançoso. Porque chegou tabernáculos de novo. Depois de todo aquele tempo de terror, tabernáculos chegou novamente. Eles estão esperançosos. Isso é uma mensagem para mim. É uma mensagem para você também. Por que acontece tanto problema nas nossas casas? Aqui agora tem umas chuvinhas que é só chuva profética, né? Cai a chuva só para dizer, tá vendo? Eu estou com vocês. Mas vai chegar o tempo das chuvas aqui. E quando chega o tempo de chuva, tem infiltração. Tem infiltração, né? Tem infiltração, tem telha que quebra, tem pingo dentro de casa, goteiro dentro de casa. A gente tem que cuidar dos telhados. Tem que cuidar da nossa casa. Tem que cuidar da nossa proteção. Tem coisa que aparece que só aparece quando tem chuva. Tem coisa que aparece quando a gente está no deserto. Tem coisa que aparece na nossa vida. Fora eu, ninguém aqui tem problema. Mas eu tenho problema na minha vida, irmão, que eu tenho que levar para Deus. Senhor, apareceu um problema? Apareceu uma coisa. Está me quebrando por dentro. Está me partindo. Porque tem situações da vida que chegam que traz uma tristeza junto, né? Tem situações da vida que chegam que traz uma decepção. Tem situação na vida que traz um sentimento de estou perdido. Eu estou perdido. Estou sem direção. O que é que eu faço? Isso é natural do nosso dia a dia da vida caída. Nós temos um problema espiritual como ser humano. E isso sempre nos faz lembrar. Quando chega um problema na nossa vida, nos quebra. Ah, eu estou quebrado, né? Rapaz, eu estou partido. Seja no emocional, seja na vida física, sempre aparece uma coisa que nos deixa desanimado. Que parece que a gente não tem, parece que perdeu o telhado de casa, né? Tabernáculos vem nos lembrar disso. Filho, vem morar comigo. Tabernáculos parece, olha, tá quebrado aí, tá sem telhado, pois vem para debaixo da minha cabana. Parece que Deus tem um convite, e Ele na verdade tem. Um convite para a gente vir morar com Ele. Convite para a gente vir para debaixo da cobertura dEle. E é sobre esse convite que eu quero falar para você. Qual é a resposta? Quando a gente tem uma afronta no nosso dia a dia de vida. Quando a gente tem uma afronta que nos quebra, nos parte no meio. A gente fica desesperado. O que eu faço? Qual é a resposta? O versículo 6. Olha aí para essa passagem que a gente leu no versículo 6. O que eu faço? Então ele me explicou. Essa é a palavra do Senhor, a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Ele deu a resposta. Quando a gente pergunta por que é, ele dá a resposta. O que é que eu faço no dia mau? O que é que eu faço quando está ruim? O que é que eu faço quando eu perco a cobertura? Quando eu perco o telhado sobre mim? Ele me explicou. Esse versículo caiu tão como uma luva, né? Quando a gente está com problema, está tudo quebrado, esse versículo vem e cai como uma luva. O que é que eu faço? O anjo explicou para ele. O que é que você faz? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Esse é o tema da festa esse ano. Então não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, pelo meu Espírito é o significado quando a gente não sabe respostas. Quando a gente já não tem mais força, está quebrado, está abatido. Eu não tenho mais força. O que eu faço? É pelo meu Espírito.
Então tem um momento que a gente entra debaixo da cabana do Senhor e aí as coisas só funcionam pelo Espírito dele. Eu sei o que é cuidar de uma casa. Eu cuido da minha. Então tem esforços que eu tenho que empreender para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família, para cuidar da minha vida. Tem esforços que eu que tenho que fazer. Mas tem momentos que não adianta mais nada. Você não tem mais força para fazer nada. Aí você entrega e diz, Senhor, a partir de agora é pelo teu Espírito. O profeta nem sabia. E agora? O que a gente faz? Qual é a resposta? Aí o anjo vai ter que te explicar? Você não sabe ainda o que significa? Não sei. Me explica ele. Não é pela força, meu filho. Não é por violência. É pelo Espírito. Pelo Espírito do Senhor. Então esse tema de tabernáculos lá em Jerusalém é o nosso tema aqui também. As coisas acontecem pelo Espírito de Deus. Para muita gente pode acontecer por outros motivos. Mas para mim, e é essa pérola que eu quero te entregar hoje, para você também deve acontecer pelo Espírito de Deus. Porque quando acontece pelo Espírito de Deus, eu sei que eu estou debaixo do governo dele. Eu estou debaixo da cabana, do tabernáculo do Senhor. Isso é a essência da festa chamada Sukkot, ou a festa dos tabernáculos. Essas duas palavrinhas aqui, na minha tradução, por força ou por violência, é Ha'il e Koar. Gostou aí, Matheus? Koar. Ha'il e Koar. As duas significam força. Ótimo. Agora, obrigado, pastor, por essa tradução direta. Ficou lindo, né? Não é por força nem por força, mas é pelo meu espírito. Parabéns. Ótima tradução. É porque tem mais além disso, tá? É por força sim, tá certo. Mas que força é essa? Ha'il é uma força que significa recursos. Recurso físico. Era aplicado como quem tem um exército. Quem tem um exército forte tem força para fazer alguma coisa. Como, por exemplo, conquistar um território novo. Tem uma força, um exército forte. Pode avançar em uma guerra e conquistar um território novo. Já Koar é outra pegada. É uma mentalidade que te dá força para fazer alguma coisa. Então eu tenho uma mentalidade, por exemplo, estrategista. O estrategista de guerra pode não ter o maior exército, mas pela estratégia de guerra faz uma conquista. Então você entende, são dois tipos de força diferentes. Um que é um recurso que eu posso ter nas minhas mãos como uma ferramenta e aplicar. Outra pode ser aqui interno. É uma estratégia que eu tenho na mente, uma mente forte. Tão forte que eu posso aplicar essa mente e conquistar minhas coisas. A gente usa isso aqui no dia a dia. Porque alguém que tem poder, tem influência política, tem o poder do dinheiro, você pode pensar, pode conquistar qualquer coisa, mas tem aquele dia, independente se é rico ou se é pobre, que a alma está quebrada. Entendeu? Não tem gente rica que tem a alma quebrada, não? Que enfrenta problemas de cara e não sabe o que fazer? Está lá na frente dele, não sei o que dizer com isso. Cadê o dinheiro para salvar? Não tem. Cadê o conhecido mais influente que eu tenho? Também não tem. Os amigos que eu acho que são amigos também não estão perto. Não resolve. Tem momentos em que a alma está quebrada, que não adianta ter força e força. Não adianta ser por força ou por violência. Tem coisas que só se resolvem pelo meu Espírito. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você também. Aqui já entra essa revelação. Tem estrutura, irmão. Mas se não tiver Espírito, não funciona. Às vezes falta estrutura aqui para nós, né? Mas é pelo meu Espírito. Pelo Espírito de Deus. Algumas coisas acontecem na vida de vocês aqui, nessa igreja. É pelo Espírito de Deus que nessa igreja aqui a gente tem algum tipo de comunhão com Deus que nos faz prosperar e dar um próximo passo. Reconheça. Olhe para dentro de você. É tabernáculos. Olha para os desertos que vocês já enfrentaram. E aqui, nesse altar, Deus pegou e disse, é pelo meu Espírito. E aí alguma coisa aconteceu. Quais foram as chaves que vocês receberam? Pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, não é porque temos estrutura ou uma mentalidade tão limpa, meu Deus, obrigado, temos tantas estratégias, mas é pelo Espírito de Deus que algumas coisas têm acontecido nas nossas vidas nesse altar. Pelo Espírito de Deus. Ah, mas tem sim problemas. Tem, Israel também enfrenta as dele. Tem os problemas que vêm e batem em Israel. Parece que está todo mundo quebrado. Aí quando chega a tabernáculos, vem a palavra de Deus. Não é por força do exército. Não é pela violência, pela mentalidade de guerra. É pelo meu Espírito. E as coisas vão
ficando no seu devido lugar. Pelo Espírito de Deus. Eu quero muito estudar essa palavra. Quero muito falar sobre essa palavra. Porque não adianta ter tanto poder. Não adianta ter tanta estrutura. Se não tiver o Espírito. É Ele, gente. A diferença é que as coisas acontecem pelo Espírito de Deus. Tem coisas que eu posso fazer. Devo. Eu tenho sim um treinamento de liderança. Eu tenho sim em mim um tino de liderança. Eu sei governar equipes. Eu sei governar no meu trabalho. No meu trabalho eu tenho que direcionar coisas a fazer. Eu direciono, acontece, tem resultado. Ok. Todo mundo aqui já ouviu falar uma palavra sobre liderança. Todo mundo aqui já foi chamado para liderar alguma coisa, nem que seja a sua casa. Você foi chamado para liderar. Ok. Mas tem coisas que a gente não tem mais como fazer. Já fiz o que tinha que ser feito e agora não acontece mais nada além do que eu possa fazer. Está na hora de fazer o quê? É pelo meu Espírito. Tem momentos que não tem mais o que fazer. A não ser dizer, Senhor, a partir de agora, o que mais eu posso fazer? Não tem mais força. Não tem mais estratégia. Não tem mais recursos. O que mais eu posso fazer? A não ser esperar pelo Espírito. Essa palavra foi escolhida por Deus para chegar hoje. Para dizer para mim e para você. Tem coisas que não dá mais para você fazer, nem confiar na sua própria força. Não dá para confiar em você. Deixa que eu resolvo. Tem coisas que sim, você tem que resolver. Mas tem coisas que, meu Deus, agora só pelo teu Espírito. Eu não tenho como dizer uma lista aqui. Olha, Stephanie, Rita, lista essa aqui, ó. Até aqui vocês fazem. Daqui para frente é pelo Espírito de Deus. Eu não sei. Porque quem tem que saber são vocês. Você conhece o deserto. Você quem é chamado para o tabernáculo, olha para o tabernáculo e lembra da sua história. Você é quem sabe do seu currículo. A partir de agora, pelo meu Espírito. É o que Deus vai te dizer. Essa festa hoje para nós tem nome. Tabernáculos. Pelo Espírito de Deus. É pelo meu Espírito. É essa, gente. Esse é o significado que a gente precisa trazer hoje no nosso coração. Eu estava no jardim do túmulo. Não é qualquer jardim. Não é qualquer túmulo. É aquele lá de Jerusalém. É um lugar quieto. É um lugar de paz, né? A gente fica ali. Eu sei que tem muitas pesquisas. Ah, não é aí, não é acolá. Mas tudo bem, tá? Me deixa ter a minha espiritualidade. Eu estava no jardim do túmulo. E estava aquela quietude, aquela paz. E você começa a refletir. Meu Deus, jardim do túmulo onde enterrou o corpo de Jesus, meu Senhor. Aquele corpo que foi destruído, aquele corpo que foi quebrado. Aí você começa a tentar se comparar. Meu Deus, quando eu fui quebrado, não ficou nem perto, né? Não chegou nem perto. Não tem nem proximidade. Eu vi um arqueólogo falar sobre as recentes pesquisas sobre as crucificações romanas. E às vezes é diferente da imagem que a gente tem sobre crucificação. Jesus foi crucificado. E ele diz que as pesquisas mais recentes apontam que quem era crucificado não eram os pezinhos juntos e um prego só. Era um pé de cada lado da cruz e um prego atravessando o tornozelo. De lado. Já sentiu a dor aí, né? Eu também senti quando ele falou. Meu Deus, deve ter muito. E o crucificado tinha que se apoiar naquele prego para respirar. E ele fez até a posição. Ó. Imagina você ficar aqui como se fosse sentadinho, com os braços abertos. E o corpo começa a pesar. E ele começava a falar e ele falou, tá vendo? Eu tô falando até mais cansado, porque só ele ficar na posição já dá uma canseira. E o crucificado se apoiava ali no tornozelo, ferido pelo prego, para buscar ar. E era por isso que eles quebravam as pernas do crucificado. Porque com a perna quebrada, como é que ele ia se esforçar para respirar? E aí morria sufocado mais cedo. As pernas de Jesus não foi quebrada. Por uma profecia, né? Nenhum dos seus ossos será quebrado. O de Jesus não. Ele entregou e disse, é por todos eles aí. É pelo Fábio. É pelo Ministério Efraim e Teresina. É por todos vocês. Eu entrego o meu espírito ao Senhor. E aí vem essa palavra agora em tabernáculos. Está quebrado? Tem alguma dificuldade, irmão? Tem algum problema na sua vida? Está partido? O seu emocional está em frangalhos? Ou a sua mentalidade, eu preciso chegar nesse resultado, não chego. O que está acontecendo? Está quebrado alguma coisa? É pelo meu Espírito. Foi isso que ele entregou ali. Pelo meu Espírito. Eu assisti a abertura da festa e a profetisa Suzette Hartley pregou na abertura da festa esse ano.
E ela estava conduzindo a festa, falando pelo meu espírito. E ele levou um pedaço de pão. E começou a rasgar o pão enquanto estava pregando. E dizendo, foi isso que Jesus passou. Ele é o pão que foi partido, que foi quebrado, que foi rasgado. Ele é esse pão. E ela começava a esmigalhar o pão todinho. É isso que acontece na alma de quem está passando por enfrentamentos. Entende? O pão que é esmagado é o pão, é Jesus Cristo que foi enterrado, mas também foi ressuscitado. Então você pode ser esmagado, mas o final ser diferente. Você pode ser rasgado, quebrado, moído, mas o resultado é outro. O resultado é um bom resultado. É ressuscitar. Depois que você vai para a casa do seu pai, você tem um outro resultado. E é isso que ela estava pregando na mensagem dela, e é isso que eu quero deixar no seu coração também. A gente pode passar por momentos ruins, pode enfrentar nossos desertos, mas até que a gente é chamado para debaixo do tabernáculo, morando com o nosso Deus, o resultado muda, o resultado é outro. Eu quero deixar essa palavra de Mateus 21, porque é uma profecia sobre esse momento de Jesus, que vai nos ensinar muito. Mateus 21, 42, evangelho que Mateus escreveu. Mateus 21, 42. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. O que é que isso tem a ver? Esse Jesus que foi partido, que foi quebrado, foi rejeitado. E ele ficou conhecido como a pedra angular. E está intimamente ligado à profecia de Zacarias para tabernáculos. Versículo 7, que a gente leu no começo. Quem pensas que és, ó monte majestoso, diante de Zorobabel, te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular, a pedra principal, aos brados de cané, favor, graça. É a mesma pedra angular. A profecia de Zacarias se cumprindo naquele momento. E Mateus registrou, dizendo, é a pedra que foi rejeitada, mas é essa pedra que vai servir de base para construções. É essa pedra que vão utilizar para reconstruir caminhos, reconstruir trajetórias. É essa pedra. Da rejeição, você constrói um caminho novo. Do nada, do quebrado, do desprezado, você constrói tudo. E essa é a minha pergunta hoje. Não é habilidade, não é força, não é o recurso que você tem. É pelo meu espírito. E o que é isso pelo meu espírito? É uma reconstrução. É pelo Espírito de Deus que a gente reaviva. É pelo Espírito de Deus que a gente começa de novo. É pelo Espírito de Deus que a gente dá o próximo passo. É o Espírito de Deus que a gente tem novos projetos. É pelo meu espírito que coisas novas vêm, substituindo velhas. É que a rejeição sai e vem o acolhimento. Vem a paz, a perturbação vai embora. E a paz vem com essa reconstrução da pedra angular, que já estava sendo profetizado. Então é a reconstrução. Quando tem telhado caído, quando tem infiltração, quando tem problemas. Como é que eu faço essa reforma? Essa reforma vem pela pedra angular. Toma a pedra angular na tua mão e começa a reconstruir. Começa a fazer o projeto novo. Começa a fazer a renovação da tua casa. Toda reconstrução vai começar pela pedra angular. Que é um sinal de que não é pela sua força, não é pela sua mentalidade, mas é pelo Espírito dele. O Espírito dele é a fonte da nossa reconstrução. Hoje eu quero deixar claro aqui para você que o tabernáculo, esse teto, essa cabana que nos protege, que nos guarda para uma reconstrução. É pelo Espírito do Senhor que a gente dá o próximo passo. Não é estrutura, não é força, não é mentalidade, não é recurso, não é o dinheiro que você tem no bolso, mas é pelo Espírito de Deus. Eu quero que a gente faça aqui um minuto, trazendo à memória os desertos que passamos, e agora estamos debaixo de tabernáculos, e agora Deus tem uma proposta para nós.
O que você precisa, meu filho? O que você precisa, minha filha? Será pelo meu Espírito. Isso que você está querendo é pelo meu Espírito. Já jogou força nisso. Já impulsionou com a mentalidade que você tem. Todo recurso que teria, que seria crédito seu, já foi. Agora não é mais crédito seu. Agora será pelo meu Espírito. O que é que você quer fazer? O que é que você quer empreender? O que é que você quer construir? Precisa de uma pedra inicial. Essa pedra que foi rejeitada é pelo meu Espírito. Está quebrado, com dificuldade, é pelo meu Espírito. Então a renovação dos nossos caminhos começa pelo Espírito do Senhor.